Essa história é muito importante e quem não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo que assista, porque senão não vai entender nada. Nada. Essa é a segunda parte da história que nós contamos ontem, daquele super figuraço, aquele indivíduo que era um grande artista, uma grande celebridade e tudo mais, e que, no entanto, estava a caminho de uma conversão. Eu digo a caminho de uma conversão porque a vida dele é cheia de reviravoltas. E hoje nós vamos assistir mais uma reviravolta. Vocês devem lembrar que ele estava com um grande problema, que a mulher dele queria entronizar o Sagrado Coração na casa dela e o padre queria que todos da família se confessassem para comungar. E ele já estava há muito tempo sem confessar e fugindo do Padre Pio. Vocês lembram dessa história, né? O que eu fiz? Eu já tinha gravado esse vídeo. Então, a gente vê que o demônio não gosta e não tem explicação. Eu estava gravando essa segunda parte e caiu a internet. Caiu a internet, eu não me dei conta, e o resultado aqui tenho que gravar de novo. Mas eu vou gravar de novo, porque a história é muito boa. Mas, enfim, hoje, quarta-feira santa, amanhã vai ter um vídeo especial, gostaria de avisar vocês, não deixem de pedir a sua medalha até o dia 6 de abril, depois não tem mais, não esqueça, está aqui embaixo, olha só, o telefone para pedir a medalha e vamos para frente. Não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu, como que é, o like, Pix, quem quiser dar Pix para a gente poder continuar esse trabalho, sempre muito bem-vindo. Então, meus amigos, com as bênçãos do Padre Pio, vamos dar início ao nosso programa Padre Pio. Programa Padre Pio, sempre dirigido aos amigos da Regina Fide Brasil e Portugal, né? Que nos assistem. E vamos contar a segunda parte da conversão do Carlo Campanini, a segunda parte dele. Olha aí, já começou o demônio querer me atrapalhar e ele está me fazendo o barulhinho famoso do WhatsApp, que é muito, muito incômodo, né? Pronto, estou de volta. Então, vamos lembrar que ele tinha ficado naquela situação, como é que ele fazia para escapar da confissão. O constrangimento em relação ao que ele teria que revelar no confessionário era muito difícil de pensar. Ele tinha levado uma vida de pecado muito grande depois de ter se confessado com o Padre Pio em 1936. Lembram disso? Bom, é incrível, a história vai dar viravoltas fantásticas. Ele não sabia se teria coragem de ir em frente. Carlo não ia à missa nem à confissão há muito tempo. E a mulher marcando a data. Então, quando é que eu posso falar com o pároco? Quando é que nós podemos fazer a consagração do nosso lar? Então, ele também sabia que se fizesse uma confissão sincera, seria obrigado a mudar de vida. Ele não sentia que estava pronto para fazer isso. Olha que coisa impressionante. E ele continuou adiando a confissão. Foi à igreja várias vezes e ficou na fila do confessionário, mas perdeu a coragem e saiu pouco antes de chegar à sua vez. Ai, ai, ai. É nessa fila, eu acho que na fila do confessionário, todos os demônios se juntam ali, né? Para impedir a pessoa de chegar lá, né? A pessoa devia chegar com vontade de saltar, furar a fila, né? Para poder confessar logo, mas a pessoa vai ficando, quanto mais demorar, melhor, quanto mais demorar, como se a demora fosse aliviar alguma coisa. A única coisa que alivia é quando o padre diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a hora mais fenomenal de uma confissão. Carlo começou a dar desculpas à esposa, uma após a outra. Ele finalmente disse a ela que sentia muito, mas não poderia estar lá no dia em que o padre viesse para consagrar sua casa. Olha a saída que ele encontrou. Olha, não vai dar, tem compromisso. 128 filmes, eu creio que ele fez, né? Não é brincadeira, o homem devia ser... Era um superastro. Pense aí no seu... Cada um pense no seu superastro aí, para imaginar se esse superastro se convertesse de verdade, não como tem muitos aí que gostam de bancar uma coisa que não são. Bom, então, um dia ele fez uma visita à paróquia de Santo Antônio. Ele olhou para a fila do confessionário e sabia que nunca teria tempo para esperar numa fila tão longa. De repente, um estranho
vem e diz para ele, por favor, passe na minha frente e tome meu lugar na fila. Eu comecei já a fazer conjectura. Agora eu já sei o fim da história, mas quando eu li, eu não conhecia. Que estranho, aparece, passa o lugar na frente, olha. Carlos ficou surpreso, mas assumiu o lugar do homem na fila. Finalmente, ele fez uma confissão sincera e de coração e se sentiu abençoado por receber a graça da absolvição. Carlos e sua família estavam agora todos reunidos quando sua casa foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus em 8 de janeiro de 1950. Com grande alegria em seu coração, Carlos pôde receber a Sagrada Comunhão naquele dia com todos os membros de sua família. Ele queria contar logo ao Padre Pio sobre as maravilhosas mudanças. Lembram, no vídeo passado, ele estava fugindo do Padre Pio. Mas agora tinha confessado que ele sentia-se forte e corajoso para pôr a cara na frente do Padre Pio, porque o Padre Pio sabia quem era o homem. Então, ele agora não tinha nada a temer e resolveu fazer uma viagem a São Giovanni Rotondo quanto antes. Esperou na fila do confessionário para se confessar com o Padre Pio. E agora as coisas começam a acontecer. Vocês nem imaginam. Nem imaginam. Bom, explicou no confessionário, o Padre Pio disse a Carlos que se ajoelhasse e começasse a confissão a partir do ano de 1936. Ele que pensava que ia escapar, o Padre Pio falou, não, vamos começar. Não quer dizer que ele não estivesse com os pecados perdoados, mas vocês vão ver por que o Padre Pio fez isso. Ele estava com os pecados perdoados pela confissão que ele tinha feito, mas o Padre Pio fez isso por uma razão muito especial que vocês vão ver. E aí a gente vê como se deve levar a sério as coisas de Deus. Quando o Padre Pio falou isso para Carlos, o coração dele afundou. Meu Deus, ele que fugiu esse tempo todo, agora estava lá, cara a cara com o Padre Pio. Explicou ao Padre Pio que já havia confessado 2 dias antes e já havia confessado os graves pecados dos anos anteriores, mas por algum motivo isso não parecia importar para o Padre Pio. O Padre Pio não estava nem aí, como se diz hoje em dia. Ele olhou para Carlos pela segunda vez e disse, comece sua confissão de 1936, porque eu sei que você se sente envergonhado pelas coisas que fez no passado. Você preferiria que eu não soubesse sobre eles, mas se eu os conheço ou não, isso não importa. O que mais importa é que você ofendeu a Deus com seus pecados e, por alguma razão, esse pensamento não te incomoda. Quer dizer, o Padre Pio percebeu que ele estava todo feliz. Contento d'essere al mondo, creio que se fala em italiano. Está contente, confessou, tal. Mas o Padre Pio disse, a gente não pode ficar... Eu estou contente, claro, me confessei, mas os meus pecados passados não me incomodarem. E ele percebeu, por alguma razão, esse pensamento dos seus pecados não te incomoda. Então o Padre Pio fez ele, naquele momento, se confessar de novo para ver se ele recebia a graça de passar a ficar incomodado com aqueles pecados horrendos que ele tinha cometido. Olha que impressionante. Aí está a explicação. Mas ainda tem muita história aqui. Carlos começou sua confissão conforme as instruções, mas manteve a cabeça baixa, morrendo de vergonha. Padre Pio o chamou de covarde e disse, eu quero que você olhe para mim enquanto confessa seus pecados. Olhe para mim. Você teve coragem de cometer o pecado? Tenha coragem agora de se arrepender. Tenha coragem de olhar para quem está aqui no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo viu os seus pecados. Agora você tenha coragem de verbalizar os seus pecados. Impressionante isso aqui. Né? Carlos obedeceu. Depois que terminou sua confissão, Padre Pio disse-lhe que queria que ele fizesse mais uma vez a promessa de mudar de vida, como tinha feito na primeira, que eu contei no vídeo de ontem. Não
Deixe de assistir o vídeo de ontem, senão vai ficar tudo atrapalhado. Bom, Carlo deu-lhe a palavra de que o faria. E desta vez ele realmente quis dizer isso. Quer dizer, ele estava compenetrado de que ele tinha que mudar de vida. E como é que vai ser a nova vida desse astro famoso, desse ator famoso, que se converteu? Como é que fica? Ele pode continuar trabalhando na coisa dele ou não? Vamos ver aqui como é que foi. Por fim, o Padre Pio pronunciou as palavras da absolvição, deu um rosário a Carlo e disse-lhe que o rezasse sempre que pudesse. Ele prometeu a Carlo que estaria sempre por perto para ajudá-lo em qualquer dificuldade. Antes de Carlo sair do confessionário, Padre Pio o abraçou. Olha que misericórdia. Daquele momento em diante, a vida de Carlo passou por uma transformação completa. Havia uma grande paz no coração de Carlo, bem como o desejo de levar uma vida boa e cristã. Uma boa vida cristã. Na manhã seguinte, ele pôde assistir à missa do Padre Pio. Quando ele recebeu a Sagrada Comunhão do Padre Pio, parecia que uma brasa quente tinha sido colocada em sua língua. Olha que coisa impressionante. Padre, o que será que o Padre Pio quis dizer isso para ele, hein? Impressionante. Ele sentiu a sensação de queimação na boca por várias horas. Fenômeno místico que aconteceu, porque, evidentemente, a partícula sagrada não estava pegando fogo, nem estava quente, né? Antes de deixar São Giovanni Rotondo, Carlo pediu ao Padre Pio por suas contínuas orações. Carlo estava ciente de que, em certo sentido, sua vida espiritual sempre seria uma escalada difícil. Disse ao Padre Pio que temia as tentações e que sabia que as encontraria quando chegasse em casa. Agora é que nós vamos ver. O Padre Pio disse para ele que era bom ter medo das tentações e que deveria ter sempre certo medo delas. A pessoa tem que ter medo das tentações. Não é tiro de letra. Não. Você tem que lutar. Tem que lutar. Era muito evidente que o apoio espiritual do Padre Pio estava com Carlo nos anos seguintes. Carlo assistia à missa e recebia a Sagrada Comunhão todos os dias por recomendação do Padre Pio. Ele também recusou muitos papéis principais em filmes. Ele estava agindo sob o conselho do Padre Pio de nunca participar de um filme de conteúdo imoral. Olha que impressionante. O Padre Pio explicou a Carlo que as pessoas que faziam tais filmes teriam que responder a Deus por suas ações. O sujeito às vezes vai, confessa, tal, mas o filme dele vai ficar rodando lá o resto da vida. É o pecado que ele disseminou. Isso é terrível. Isso incluía todos os que faziam tais filmes, desde os produtores aos atores, aos carpinteiros que construíram os cenários e as pessoas que venderam os ingressos. Olha só, minha gente, alguém já pensou nisso? Já pensou nisso? Não, é um emprego comum que ele está lá, coitado, vendendo ingresso no cinema imoral, etc. Não é assim que o Padre Pio, não. A gente vê que as coisas são bem diferentes do que a gente aprende hoje em dia em alguns ambientes, né? Bem diferentes. Padre Pio também alertou Carlo para nunca contar piadas desagradáveis ou usar palavrões. Quem já ouviu falar? Palavrão não é pecado. Olha o que está dizendo o Padre Pio. Minha gente, eu sempre digo, comparem o Padre Pio com as coisas que a gente vê hoje em dia. E vocês vão ver que tem alguma coisa errada. Se o roteiro de um filme tivesse, pelo menos, uma palavra vulgar, Carlo não consideraria fazer parte do projeto. Os diretores e produtores de cinema não conseguiam entender por que Carlo estava deixando passar oportunidades de empregos tão lucrativas. Quer dizer, eles não conseguiam entender. Imagina quanto ganhava o cachê de um ator famoso desses, né, para fazer isso. Uma coisa assim fantástica. Bom, eles não entendiam, mas é porque a alma dele valia mais. Ele não queria vender a alma dele. Essa que é a grande verdade. Quando lhe pediram uma explicação, ele simplesmente disse que era filho espiritual do Padre Pio
e que o Padre Pio tinha um padrão muito alto. Olha que bela resposta. Tá aí, minha gente, não é uma linda história essa daí? E com isso, eu termino dentro do meu tempo, meio passando um pouquinho aqui. E não esqueça, amanhã, quinta-feira, nós vamos falar sobre a coisa mais importante que aconteceu na quinta-feira, que é a instituição da Sagrada Eucaristia e, portanto, da Santa Missa. E nós vamos ter um relato a respeito do Padre Pio que vocês não podem perder. Faz parte da gente viver bem esta Semana Santa. Salve Maria, meus amigos. Não esqueçam, hein? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de inscrevendo, se você entra na missa da próxima quinta-feira da outra, né? Não, da próxima quinta-feira tem missa ainda assim, claro. E que é amanhã, claro. E não deixe de compartilhar com outros para você também incluir as intenções deles na missa. Salve Maria e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.